Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo vai à Europa em busca de reforços de peso. Bruno Spindel já está na Europa buscando reforços, acertando a transferência de Fabrício Bruno e vai buscar jogadores de peso. Reunião marcada com o empresário de Michael. Flamengo tem interesse também em Thiago Alcântara, o Wendel e outros jogadores que vocês vão saber agora aqui no nosso canal. Flamília da Nação. Você gostaria de ver, por exemplo, um Di Maria no Flamengo? O Flamengo chegou a consultar a situação do jogador. Nós vamos explicar aqui para vocês em que pé estão as negociações do Flamengo para reforços na janela do meio do ano. Fato é de que o Flamengo vai investir pesado na contratação de jogadores agora no meio do ano. É o que garante um membro da direção do Clube Rubro-Negro. Peço a vocês para que deixem o like nesse momento, desse apoio, dá essa moral pra gente. Sobe o like e inscreva-se também no nosso canal Flamília da Nação. Trouxemos a informação em primeira mão do Michael, agora tá todo mundo falando. Há um mês a gente vem falando sobre isso. Então, o que a gente pede é apenas o like no vídeo e a inscrição e você acionar o sininho da notificação para você receber os nossos vídeos sempre no momento que a gente trouxer. Nós vamos rodar a vinheta porque o drone, ele tá voando e nesse momento tá lá na Europa. Não é só no Rio, não. O drone vai apurar e buscar informações pra gente. E assim que terminar a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone! Galera, Bruno Spindel já está na Europa para busca de reforços para o Flamengo. O Bruno Spindel viajou para a Europa e a informação que chega para nós é de que o dirigente ele retorna ao Brasil para o jogo do Flamengo na próxima terça-feira da Libertadores. Ele fala, pô, mas ele foi para lá e vai voltar tão rápido? Sim. O objetivo da viagem do Bruno Spindel é fechar a contratação do Fabrício Bruno, a contratação não, a venda do Fabrício Bruno para um clube da Premier League, né, que já foi amplamente noticiado. Eu acho uma pena, acho uma bola fora da diretoria do Flamengo. Eu não venderia o Fabrício Bruno. Ah, mas é 15 milhões de euros, tá bom. O Flamengo tem histórico de vender jogadores e depois, com esse dinheiro, a gente fala, é muito dinheiro e tal, beleza, dá para contratar fulano, Beltrano, tá bom. Contratou, o Flamengo até hoje tem um substituto para o João Gomes? O Flamengo demorou anos para conseguir colocar um substituto para a saída do Pablo Mari, vocês lembram? O Flamengo, assim que perdeu o Rafinha, não tem um substituto à altura na lateral direita. Cadê as reposições? Acho que reposição de um bom jogador somente na lateral esquerda. O Felipe Luiz ainda estava no Flamengo e o Flamengo trouxe o Ayrton Lucas para poder revezar com ele ali e tal. Foi uma contratação muito boa. Outra contratação muito boa, a do De La Cruz. Agora, no mais, Flamengo não consegue repor. Olha os goleiros. Flamengo perdeu o Diego Alves, quando saiu do Flamengo. Trouxe o Santos. Desde o início a gente dizia que o Santos não era goleiro para o Flamengo. Nem titular ele é, hoje em dia. Então, assim, na época, quem me acompanha ouvia e todo mundo empolgado com a contratação do Santos, e eu dizia, para mim, o reserva do Santos é melhor do que ele. E todo mundo dizia que eu estava maluco. Quem era o reserva do Santos? Era o Bento, que hoje está na seleção brasileira. A gente acompanha e sabe o que está dizendo. Claro que a gente aqui vai errar também, porque no futebol não existe uma receita de bolo. Mas não é uma receita de bolo, que você faz exatamente aquilo e dá certo. Mas a maioria das vezes acaba acontecendo aquilo que, né, a gente acompanha. Há 20 anos estamos nessa brincadeira aqui de imprensa esportiva. Bom, eu não venderia o Fabrício Bruno, enfim. Mas vamos ao ponto, né? O Bruno Spindel está lá para vender o Fabrício Bruno. 15 milhões de euros é o valor da venda do jogador que, claro, sonha em jogar na Premier League, assim como todos os outros. E é uma preocupação, hein?
para o Flamengo. A gente já vai até adiantando aqui, nós estamos apurando uma outra informação que pode vir como uma bomba aqui para o Flamengo, mas tudo vai depender de uma situação que vai acontecer ainda hoje, de uma partida que vai acontecer hoje. A gente vai trazer para vocês detalhes dessa outra informação. O Bruno Spindel está lá, na Europa, e ele vai alinhavar algumas situações de contratações de jogadores além da venda do Fabrício Bruno. A gente apurou que ele conversou com o empresário do Di Maria. Di Maria não está aqui nem na manchete, e eu vou explicar o porquê. O empresário do Di Maria disse textualmente ao Bruno Spindel de que o Di Maria, nesse momento, ele tem outros planos. Planos esse que pode ser o retorno dele à Argentina para jogar 6 meses no Rosário, cumprir a promessa de jogar na equipe argentina e depois parar de jogar futebol. Olha que loucura, cara. Então o Di Maria pensa em parar, simplesmente parar de jogar, terminar a carreira, e isso ele pode jogar 6 meses apenas no Rosário, que não tem grana para poder pagar aquilo que ele recebe, mas ele não tem perspectiva de prolongar muito a carreira, e ele está em altíssimo nível no Benfica. Benfica fez uma proposta irrecusável, na teoria, para ele poder continuar. Agora ele quer encerrar a carreira. E se fosse aceitar algum tipo de proposta, seria jogar nos Estados Unidos. Então, o Flamengo, por mais que tenha o interesse no Di Maria, é muito provável que esse interesse não se concretize, porque, para surpresa de todos, inclusive da própria diretoria do Flamengo, o jogador pensa em encerrar a carreira. Pensa em jogar 6 meses no futebol argentino para cumprir a promessa lá do Rosário e depois encerrar a carreira, o que é uma pena, né? Porque seria uma belíssima contratação, por mais que o jogador tenha 36 anos. E aí o Flamengo foi e sondou a situação também do Thiago Alcântara. Não é uma situação que dependa única e exclusivamente da diretoria. O jogador precisaria passar por um check-up geral do departamento médico do Flamengo, que vai precisar dar o ok para o Flamengo avançar nessas tratativas e buscar a contratação do Thiago Alcântara, que é um jogador fantástico. A gente não discute aqui a qualidade técnica do Thiago Alcântara. É um belíssimo jogador, cara. Jogador de altíssimo nível. Passou por clubes como Bayern, Barcelona e tal, mas um jogador que se machuca muito. E isso acaba atrapalhando a sequência de carreira do jogador. Enfim, vamos ver se o Flamengo avança nessas tratativas. Se o jogador topa, primeiro, está dentro de uma realidade financeira do Flamengo, ele que diz que é o sonho dele jogar no Flamengo. O Vasco também sondou a situação do jogador, pelo que a gente apurou. Mas o jogador é Flamengo, né? Muito Flamengo. Se bem que isso não tem nada a ver, tá? O Vasco está contratando agora um jogador que é muito Flamengo, mas tem uma identificação muito grande com o Vasco, com a torcida e tal, e prefere dar sequência a essa identificação, não perder essa identificação, até porque o Flamengo também não foi para cima para tentar a contratação de forma efetiva. O Flamengo também tem muito interesse no Oscar. O Oscar deve ter a liberação do clube chinês para uma antecipação de uma rescisão contratual, e o jogador deve mesmo jogar no Flamengo, mas não está na pauta esse nome nessa viagem do Spindel. A gente já vai até adiantar para vocês que, antes de falar de Wendel e de Michael, que o Bruno Spindel, ele volta para, pelo menos a previsão é essa, pode ser que os planos mudem, mas que ele retorne ao Brasil já amanhã e já esteja no Maracanã terça-feira nessa verdadeira decisão, que é o jogo do Flamengo pela Libertadores. A intenção do Bruno Spindel é alinhavar algumas situações de contratações, além da venda do jogador Fabrício Bruno, mas o Flamengo só pode concretizar qualquer tipo de contratação com a confirmação da passagem de fase da Libertadores. Porque essa confirmação renderá ao Flamengo novos investimentos. Se o Flamengo, por exemplo, eu boto até na madeira aqui, ó, não passa de fase na Libertadores, o Flamengo não pode avançar nas tratativas de contratações de jogadores desse nível, como Wendel, como Michael, como o próprio Claudinho, que também interessa ao Flamengo. E aí a gente vai falar desses dois jogadores em específico ainda aqui nesse vídeo, mas o Bruno Spindel entende que precisa estar presente e ele voltará à Europa
depois do jogo contra o Vasco e voltará junto com o Gabigol. Sabe o que tem a ver o Gabigol? Bom, eles viajarão juntos para a Europa. O Gabigol irá para a Suíça, onde terá o julgamento final que vai acontecer dia 7, do seu caso da questão do doping, né, da acusação de fraude no exame antidoping. E o Bruno Spindel viajará também para a Europa, não para a Suíça, mas com o objetivo de buscar reforços para o Flamengo. E aí, essa viagem será mais longa. Será um bom tempo na Europa em busca de contratações para o Flamengo já na próxima semana. E aí, num primeiro momento, o Michael, que tem uma situação onde nós trouxemos o vídeo ontem, em que o jogador só tem proposta do Flamengo. A proposta, ela é para o jogador que já teria aceito, e o Flamengo reunirá com o seu empresário para poder formular uma proposta oficial para que o seu empresário leve ao Al Hilal. O Wendel e Claudinho, gente, são dois jogadores que o Flamengo tem interesse, muito mais no Wendel do que no Claudinho, pela facilidade maior de negociar com o Wendel nesse momento. Nesse momento. O Flamengo entende que não é fácil investir nos dois jogadores nesse momento, mas pode acontecer também. E aí, o Wendel, o Flamengo já negocia desde janeiro desse ano. Na verdade, é uma negociação muito antiga, que acontece a outras janelas, mas em janeiro, o empresário do Wendel, nos Estados Unidos ainda, quando o Flamengo fazia a pré-temporada lá, ele reuniu-se não com o Bruno Spindel e não com o Marcos Braz, mas direto com o presidente do Flamengo. Nós temos um print de uma conversa de WhatsApp no qual o empresário do jogador disse que se reuniu 2 vezes com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. E ali ele disse quais seriam os passos que o Flamengo teria que fazer para poder contratar o jogador agora na janela do meio do ano. Só que tem um detalhe. O Wendel, ele que tem contrato com o Zenit até o meio de 2027, quer dizer, tem mais 2 anos de contrato, 24, a temporada 24, 25 e 26, 27. Ele tem mais 2 temporadas ainda para cumprir no Zenit. Jogador de 26 anos, ainda muito jovem. Dos 30 jogos possíveis no Zenit, ele fez 27, com 4 gols e 9 assistências. Uma temporada muito boa que resultou no título do Zenit, de forma até surpreendente, porque o Zenit chegou à última rodada dependendo de resultados, e esses resultados vieram, o Zenit venceu e acabou sendo campeão. Só que a temporada lá ainda não terminou. O Zenit vai jogar no próximo dia 2, no próximo domingo da próxima semana, a final da Taça da Rússia contra o Baltika. E aí o Zenit é favoritíssimo ao título, deve confirmar. Baltika nem é um clube da primeira divisão do futebol russo, deve confirmar mais um título e aí vai passar por um processo de reformulação. Eu não sei se mudou alguma coisa por conta do título, mas o presidente, né, o dono do Zenit, estava irritadíssimo com a performance dos jogadores nas últimas 5 rodadas. O Zenit, que antes de chegar a essa última rodada, ele tinha jogado 5 jogos com 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E praticamente entregou de mão beijada o título para o rival de Moscou, o Dínamo. E aí, meus amigos, o presidente, o dono do clube, estava irritadíssimo e já havia dito que ia promover uma ampla reformulação. Na última rodada, o Zenit conseguiu dar a volta por cima, venceu no último lance, inclusive. No último lance, não, nos últimos minutos, com o gol do Arthur de canhota, uma finalização de fora da área. Não jogou bem o Zenit. Finalização de fora da área, o goleiro aceitou. E aí, o Zenit, com uma combinação de resultados, o Krasnodar venceu a equipe do Dínamo Moscou, e aí o Zenit acabou sendo campeão. No entanto, havia uma sinalização do dono do Zenit antes dessa partida para os empresários dos jogadores de que ia haver uma grande reformulação na equipe para a próxima temporada. E isso envolve, sim, o interesse. Ele já sabe que o Flamengo tem interesse na contratação do Wendel, tem interesse também na contratação do Claudinho. Enfim, muitos falam que o Flamengo teria interesse na contratação do Nino, mas eu acho muito pouco provável. O Nino, que não foi bem ontem, foi muito mal no jogo. E nós vamos
ficar no aguardo e atentos, porque o Bruno Spindel ele vai ter uma passagem curta na Europa. E curta por dois motivos. Uma delas é o fato do Flamengo ter uma decisão terça-feira de Libertadores e ele não pode avançar tanto nas tratativas, porque existe uma decisão terça-feira e o Flamengo precisa passar de fase na Libertadores. Vai passar, mas enfim, precisa confirmar. E outra é que ele não pode conversar, por exemplo, com os dirigentes do Zenit nesse momento, porque os caras estão envolvidos numa outra final, que será no dia 2, no outro domingo. Então ele volta ao Brasil, vem para o jogo de terça-feira e depois do dia 2, depois do Flamengo e Vasco, ele volta à Europa aí com todos os campeonatos europeus já concluídos, a Champions concluída, a taça da Rússia, né, concluída, ele pode dar sequência àquilo que ele foi fazer já nesse final de semana lá na Europa. Você gostaria desses reforços? Michael, Thiago Alcântara, Wendel, enfim, Claudinho, seriam reforços que viriam para serem titulares na equipe rubro-negra? Comente, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal Flamília da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.